E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Serra Malte. Esse é o primeiro rótulo que eu estou trazendo a pedido de espectadores aqui do canal. A minha proposta desde o início nunca foi trazer rótulos muito populares, os mais conhecidos na gôndola de mercado, mas sim trazer dicas cervejeiras um pouco diferentes daquelas opções das cervejas de massa. Mas no caso aqui, como foi um pedido, dos espectadores e assinantes do canal, eu trouxe aqui a Serra Malte, já que ela não é nem tão popular assim, apesar de ser uma cerveja antiga, uma cerveja que a gente já pode até considerar um clássico dentro da história da cerveja no Brasil. Tudo começa lá em 1953, na cidade de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, quando foi fundada a Cervejaria e Maltaria da Serra. Uma empresa que, durante alguns anos, focou somente na produção de malte. Ela atuou exclusivamente como maltaria, até 1957, quando ela começou a produzir a sua própria cerveja, a Serra Malte. E durante muito tempo, obviamente por ser uma cervejaria local, uma cervejaria regional, isso acontece no mundo inteiro, não tinha uma grande capilaridade de distribuição. Às vezes chegava num grande centro comercial, numa capital, mas não era uma cerveja tão fácil de se encontrar. A própria Boêmia, há cerca de 30 anos atrás, era uma cerveja de difícil acesso. E não foi diferente com a Serra Malte. Ela chegava muito esporadicamente em alguns pontos do país, mas ela abastecia basicamente o mercado local. Em 1980, ela foi comprada pela Antártica, o que facilitou um pouco esse acesso, já que a Antártica tinha uma boa distribuição no Brasil. Só que a produção também da Serra Malte não era tão grande, então ela chegava eventualmente. Mas isso facilitou a popularização do rótulo Serra Malte. Com a fusão da Cervejaria Antártica com a Cervejaria Brahma, no final dos anos 90, e o surgimento da gigante colossal Ambev, a Serra Malte passou a integrar o portfólio do maior conglomerado cervejeiro do mundo. Hoje ela é uma cerveja de muito fácil acesso, de altíssima capilaridade no Brasil, apesar de não ser um dos rótulos mais famosos. Já tem muito tempo que eu provei a Serra Malte, eu me lembro que ela era uma cerveja relativamente de paladar forte. Mas fazem anos que eu não bebo da Serra Malte, então vou dar um parecer bem sincero conforme eu for fazendo essa degustação. Então, sem mais delongas, vamos pro copo. Ela é de um dourado intenso, bem forte, brilhante, muito bonita mesmo, brilhante mesmo. Espuma de excelente formação, muito bonita essa espuma, super cremosa, um aroma bem maltado, notas de malte bem forte mesmo. É o que eu sinto, somente malte aqui. Nada de levedura, nada de lúpulo. Também não é de se esperar. Ela é uma Pale Lager tradicional. Não é pra gente esperar tantas características sensoriais no aroma dessa cerveja. É uma latinha com poucas informações. Desde 1957, criada para especialistas em cerveja. Cerveja puro malte, produção limitada. Ingredientes: água, malte, lúpulo. Graduação alcoólica 5,5%. 19,5 IBU. Encorpada e com sabor marcante. Beba com moderação. A puro malte de respeito. Ó, como a gente pode ver, a espuma ficou uma boa capa aí daqui, uma espuma de boa retenção. É uma cerveja de corpo médio para médio alto, uma cerveja realmente encorpada. É uma cerveja extremamente maltada, o malte aqui é o protagonista. Assim, tomando conta.
tem um sutil amargor. Os lúpulos trazem um pouco de equilíbrio aqui, mas é um amargor muito neutro, um amargor muito limpo, que busca equilíbrio. Ela é muito equilibrada nessa questão dulçor e amargor. Notas que remetem a mel, pão branco, cereais brancos, casca de pão, muito nessa linha. Sabor de maltes muito intenso, muito intenso. É uma cerveja que vai agradar os iniciantes facilmente, porque ela está muito no padrão das puro malte de mercado, melhor do que muita puro malte de mercado que a gente tem aí, puro malte de massa, né, de gôndola de supermercado, melhor do que muitas, sem sombra de dúvida. Uma cerveja bem feita, ela não é uma cerveja ruim, não me traz muitos atrativos, mas ela também não se propõe a ter muitos atrativos, não é uma cerveja que tenta ser impressionante por suas características sensoriais mirabolantes, ela não vai para esse caminho, nem quer, nem tem essa proposta. Ela tem a proposta de ser uma puro malte bem feita, nisso ela cumpre o papel dela, mas também não entrega nada além disso. Para quem curte malte, curte esse dulçor da cerveja, eu acho que ela é uma boa opção, né? Ela tem o sabor do malte muito presente, mas ela está muito equilibrada, então não fica enjoativo. O lúpulo traz um amargor aqui muito limpo, tá? Para poder fazer equilíbrio, mas é só para isso. O lúpulo está aqui só para trazer equilíbrio, porque justamente por ela ter esse perfil muito maltado, sem equilíbrio, ela fica uma cerveja extremamente doce, seria praticamente intragável tamanha quantidade de malte que ela tem aqui. Os iniciados dentro do ramo da cerveja artesanal não vão achar ela uma cerveja tão interessante. Talvez para pessoas mais experientes, ela caiba bem como uma cerveja do dia a dia. Aquela cerveja descompromissada, aquela cerveja para ocasiões, brindar com os amigos, o churrasco, confraternizações, festas, porque ela realmente não entrega tanto além disso. Mas para os iniciantes, quem está querendo provar uma cerveja um pouco mais intensa, com um paladar um pouco mais marcante, eu acho que essa é uma boa opção dentro da mesma linha. Eu coloco ela abaixo da Heineken, por exemplo, mas ela já tem um sabor bem mais marcante do que a grande maioria das cervejas de massa. Isso é uma característica muito dela, não deixa de ter uma personalidade própria por conta disso, garantindo a ela uma identidade muito pessoal, né? Muito única para essa cerveja. Talvez por isso ela se mantenha durante tanto tempo no mercado, ainda conquistando alguns fãs até bastante fiéis. Saúde!